Eu sou a Ju e a gente recebeu uma porção de perguntas, uma porção de dúvidas sobre esse mundo da yoga, sobre o que é um praticante de yoga que parece que é um elfo e não é uma pessoa normal, igual você, igual a mim, todo mundo. E eu vim dividir um pouquinho das dúvidas e responder para ver se eu consigo trazer uma luz para vocês. Uma pergunta muito interessante que eu recebi foi: eu preciso ser vegetariano para começar a fazer yoga? Você não precisa ser vegetariano na sua vida se você não quiser, a não ser que você queira. Se você perguntar a minha opinião, eu acho uma boa ideia, mas se você não achar uma boa ideia, é o seu processo. Você não tem que parar de comer carne, nem ovo, nem tomate, nem pepino, nem nada para você fazer a sua prática. Ao longo da sua prática, eu acho que você vai querer parar. Mas aí é com você. Não precisa se comprometer com isso agora. Lá na frente a gente conversa, depois a gente vê. Uma outra pergunta, não foi bem uma pergunta, foi uma observação que fizeram comigo, que eu publiquei alguma coisa sobre que eu estava escutando rock, estava ouvindo Metallica, e disseram: nossa, eu nunca imaginei uma pessoa que faz yoga ouvindo rock, eu achei que você só ouvia um mantra. Não. Tá? A resposta é só não. Você pode ouvir o que você quiser. Uma pergunta ótima: precisa parar de beber? Porque eu adoro tomar chopp com meus amigos. Vai tomar chopp com seus amigos, não tem problema. Eu tive um aluno uma vez que chegou para fazer aula e ele falou que estava muito ansioso, muito nervoso, porque ele queria muito fazer yoga. Ele estava muito nervoso mesmo, assim. Mas que ele não conseguia parar de comer no McDonald's, porque ele amava aquela porcaria, que ele queria todo dia naquilo e que ele achava que ele tinha que parar para fazer yoga. Então, eu acho que ele tem que parar com a porcaria, mas assim, ele não precisa parar para começar. Deu vontade, vá lá, come seu McDonald's. Ao longo da sua vida, você vai ver que aquilo não te faz bem e vai parar porque você quer, não porque você é obrigado e nem porque a prática manda. Então, assim, vamos todos ficar calmos, tá? Menos. Me perguntaram se yoga é religião, se católico pode fazer, se judeu pode fazer. Pode fazer, não é uma religião, não é uma seita, é uma filosofia e é uma prática de vida. Você é completamente livre para pesquisar mais sobre o tema teoricamente, caso você queira. Caso você não queira, você também não precisa procurar mais informações além das que você já tem e são suficientes. Mas não é religião, não. Você pode ter a sua religião e você pode fazer yoga. Assim como você pode ter a sua religião e jogar basquete. Tá tudo liberado. E aí eu escuto muito me perguntarem se fazer yoga deixa a gente sarado. Descarregar caminhão deve deixar a gente sarado, virar laje deve deixar a gente sarado, só que não é para isso que você está fazendo a atividade. Coisas que você faz na vida trabalham o seu corpo fisicamente, mas não é o propósito inicial da yoga, assim como não é o propósito inicial. Vou ali descarregar um caminhão de areia para ficar sarado. Você quer tirar a areia do caminhão. Você vai fazer yoga porque você quer fazer outras coisas. Você vai trabalhar sua mente, vai trabalhar internamente coisas da sua vida. E se calhar de ficar sarado, ótimo. Se não calhar de ficar sarado, você vai chegar num ponto que você não vai nem se importar com isso. Então, mais uma vez, vamos todos ficar calmos, assim, tá? Uma dúvida que é de muita gente, não uma pergunta, mas um comentário clássico que todo professor de yoga escuta diariamente. Quando você diz que não pode fazer yoga porque você não é muito flexível, porque a minha mão só vai até aqui meu joelho, ó, porque se eu fizer isso minha coluna vai quebrar porque eu não tenho força no braço. E aí eu sou muito agitado e fazer yoga você tem que ficar sentado lá fazendo on e não é nada disso. Não é nada disso. Você não precisa se iluminar antes para fazer yoga. A gente faz yoga para se iluminar depois. Não é a apresentação de performance que você tem que ensaiar antes e ir lá fazer um show. Você está indo lá para aprender quem é você e como é que você se mexe, como é que você se comporta na sua vida. Você não consegue alcançar seu pé. É para isso que você vai fazer yoga, é para isso que você vai trabalhar seu corpo. Mas eu sou muito agitado e eu não consigo dormir, que dirá sentar e fazer on. Se você é muito agitado e não consegue dormir, tem alguma coisa aí que a gente pode, melhorar. É para isso que você faz yoga. Você não precisa adquirir novos itens do que você já tem de fábrica para você começar a fazer uma prática, sabe? Você pensa nisso, vou marcar uma pelada com meus amigos. Não, então eu não posso porque eu preciso antes fazer um curso para aprender a jogar bola. Você vai e você joga bola do jeito que é. Perna de pau, o craque, você vai e faz o que você tem para fazer. É importante que a gente saiba que a gente tem o que é suficiente para a gente fazer o que a gente precisa fazer naquele momento. O que você tem é suficiente.
para fazer o que você precisa nesse momento. As ferramentas que você tem não são suficientes, talvez não seja isso que você tenha que fazer. É um processo. Percebe o que você tem e o que você pode fazer com isso agora. Se é essa aula aqui básica para iniciante, maravilha, aulas básicas são aulas incríveis. Professores de aulas básicas são excelentes professores. Excelentes professores. São professores para você conhecer e acompanhar, assim. Então, percebe, o que eu tenho nesse momento? Talvez eu não tenha muita flexibilidade, mas eu tenho muita força. Pega as suas ferramentas todas e se joga dentro de uma aula. E ali você vai conhecer sobre quem você é. Você vai ser apresentado a você mesmo. Vai entender quais são coisas que não são defeitos, são coisas que você ainda não adquiriu, ou que você não vai adquirir e tudo bem, e coisas que você tem. Dali você vai vendo que tal a sua prática por aqui, por esse caminho. Se você precisa voltar um pouquinho para uma coisa um pouco mais básica, que aqui está um pouco avançado demais, e vai conversando você com o seu professor, e chega num lugar onde você não precisou fazer nada para conseguir te fazer feliz, assim. Tem uma pergunta muito boa que as pessoas costumam fazer quando já estão interessadas em começar realmente, assim, estão procurando uma agenda para se organizar. Qual é a frequência de aula que é interessante de fazer? O ideal é que seja... O ideal para mim, já que vocês estão perguntando para mim, o ideal é... Eu faria pelo menos 2 vezes por semana. Mas, se você só tem um dia para fazer, faz um dia só, porque um dia só é melhor que nenhum dia at all. Ou se você for do tipo fominha, que eu conheço bem, porque eu também sou, então... Você quer fazer todos os dias na semana, de segunda a segunda. Não recomendo começar assim se você é uma pessoa sedentária. Começa 2 vezes. E aí você vai ficar dolorido. Aliás, você vai ficar dolorido e tudo bem. E aí você passa por aí pro segundo dia. Passa para 3. Depois, se você quiser se dedicar diariamente, o que eu acho ótimo, você vai no fluxo, começa no processo, assim, mas não precisa nem fazer todos os dias logo de cara e evita fazer 1 ou nenhum. Começa 2 está de boa, assim. O que interessa, no fim das contas, é que você saiba que você tem o que é preciso. Começa a fazer com o que você tem. Aí você tá pronto. Não precisa de mais, não precisa correr atrás de mais coisas, de ensaio, de aula particular para poder se sentir apto a entrar num estúdio. Não tem isso de pagar mico. Ninguém quer saber o que você tá fazendo. Aliás, vai por mim. Numa sala, quando você começar a praticar, você vai achar que você tá pagando mico, que tá todo mundo te olhando, te julgando. As pessoas estão todas zoadas com o que elas estão fazendo ali também, tentando respirar, pensando se elas estão pagando mico. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Começa com o que você tem e faz o melhor que você puder. Só isso já é suficiente, você vai evoluindo no seu processo daí, certo? Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, o que você quiser perguntar mais, manda mensagem e a gente responde. Obrigada, gente. Espero que tenham esclarecido as dúvidas.